É mesmo? Com essa chuva, com esse tempo aí inestável. Vocês estão com frio? Porque além da nossa fé, também nós temos o fogo do Espírito Santo. E nós vamos agora tocar um pouquinho neste assunto tão importante, tão, digamos, necessário para cada um de nós. É muito importante que tenhamos consciência de como nós precisamos do Espírito Santo para trabalhar na obra do Senhor. Esta mensagem, claro estará dirigida mais à igreja do Senhor. Se houver algum irmão que nos visita, que está visitante, que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, não se preocupe se você não entender alguma coisa, porque depois o Espírito Santo vai falar com você. Deus é um Deus que tem sabedoria e percepção. De maneira, irmãos, que o tema desta noite é a razão pelo qual temos que ser ungidos pelo Espírito Santo. O que faz a diferença no ministério da igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que dá inspiração aos membros de sua igreja, a igreja do Senhor. O Espírito Santo é que abre a mente da pessoa para que ela entenda que é uma grande responsabilidade pertencer à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E que não podemos prescindir de jeito nenhum, por mais inteligentes e capazes que possamos ser, por mais conhecimento que possamos ter sobre o assunto de Bíblia, todos nós precisamos experimentar o Espírito Santo. Sabem por quê? Porque Deus não fez nada sem a presença do Espírito Santo. Isto não podemos ver, irmãos. É claro está que nós creemos, os judeus não creem, os judeus não creem que Deus é trino. Eles creem que Deus, Jeová, é o único. Mas nós, estudando a palavra de Deus, entendemos que existem duas pessoas mais que fazem parte da Trindade do Espírito do Senhor, Deus Criador dos céus e a terra. E estas duas pessoas, também, eu posso dizer para você, que é a pessoa de Jesus Cristo e a pessoa de Jesus Cristo e do Pai. Estas três coisas são importantes: Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo, se você estudar a Bíblia, você vai ver que em todos os atos relevantes em que Deus trabalhou e alcançou seus projetos, participou o Espírito Santo. Nunca o Espírito Santo ficou fora da cena que Deus efetuou quando Ele intervinha em favor do povo e defendendo o povo, trabalhando pelo povo. O Espírito Santo sempre se fez presente. E nós temos, irmãos, o dever de também entender que por mais conhecimento que nós possamos ter, e sabedoria, e estudo, e teologia, independentemente de tudo isso, não nos pode faltar o Espírito Santo.
a gente vê desde o princípio, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, que o Espírito Santo estava ali, no começo, no princípio, disse Deus, né? Está escrito aqui, no versículo 1, que o Espírito Santo se movia sobre a face da terra, das águas. Quer dizer, quando o Senhor terminou de criar este planeta Terra, o Espírito Santo estava presente. E Ele foi quem executava tudo o que Deus planejava. Deus era o cérebro. Nós decimos que Deus, o Pai, é o arquiteto do universo, porque Ele planejou todo e todos os planos do Senhor foram realizados pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, irmãos, está também Jesus. Mas, pastor, Jesus não aparece ali no livro do Antigo Testamento. Aparece. Aparece em forma de palavra, verbo. Se você procurar no livro de João, capítulo 1, inicia falando que o Espírito Santo era Jesus. Está explícito aí. Jesus era a palavra. Quando Deus, o Pai, falava, Ele, então, que transmitia o Pai para o Espírito Santo, para o Filho, porque era quem falava, então o Espírito Santo expressava a vontade de Deus, o que queria ser realizado, e o Espírito Santo é que ele executava aquilo que o Espírito Santo, aquilo que Jesus falava para ele. Havia um entrosamento perfeito entre estas três pessoas. Eu estava pensando, digo, que perfeição é Deus. Como trabalha, como a gente vê como a revelação, que havia uma harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo era o operário, era o que realizava aquilo que Deus queria alcançar. E passava este dado para Jesus, que era a palavra naquela época. E a palavra, então, dava a ordem para o Espírito Santo, e o Espírito Santo executava perfeitamente. Nunca houve um desentendimento entre estas três pessoas. É um exemplo para nós, meus irmãos, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. E nós temos ao Pai, nós temos dentro de nós ao Filho, e nós temos o Espírito Santo. Então, nós temos que ter, sabe, essa sabedoria de podermos trabalhar juntos para realizarmos aquele projeto que Deus coloca na liderança da Igreja de Jesus, que são projetos inspirados pelo Espírito Santo e que são passados para os membros da igreja, para os obreiros da igreja, para os colaboradores da igreja. O Espírito Santo transmite para nós aquilo que Deus quer fazer. E aqui nós vamos saber, no livro de Isaías, no capítulo 61, versículo 1 al 4, diz assim: o Espírito do Senhor Deus
está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. E entre esses eles, que seriam, segundo o profeta Isaías, seriam plantados, estamos nós. Nós somos, então, os carvalhos que o Senhor Deus ha plantado para que nós possamos trabalhar e fazer a obra do Senhor, guiados pelo Espírito Santo. Quantos estão entendendo isto, meus irmãos? Veja você, o Espírito Santo estava presente quando Deus chamou a Moisés, dando-lhe sabedoria a Moisés. Moisés foi cheio do Espírito Santo, ainda que não menciona isto. Mas o que o Moisés recebia era da parte de Deus. E era através do Espírito Santo. Amém, queridos? Então nós vemos a Moisés ali ensinando ao povo, tirando o povo da escravidão do Egito, levando o povo para o deserto e ensinando a eles, na administração divina de Deus, a primeira, digamos, a primeira questão, por assim dizer, na qual ele tinha que se ocupar, ensinando aos judeus, ao povo judeu, que eram totalmente ignorantes até essa oportunidade. E ele faz isto através dos mandamentos. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele tinha sabedoria e entendimento. E passava tudo o que o Espírito Santo dava para Moisés, para o povo de Israel. Josué, por exemplo, que foi substituto de Moisés, e que, claro está, ele se formou acompanhando a Moisés em todas as tarefas. Ele assumiu o compromisso de ser o auxiliar de Moisés. Quando Moisés morreu, quem tomou o lugar foi Moisés. Por quê? Porque Moisés, ele tinha também intimidade com Deus, porque sempre que Deus dava alguma ordem, perto de Moisés estava Josué. Quando Moisés, então, ele morre, ele vai, alguns dizem que morreu, outros dizem que não. Bom, essa é uma questão que não vamos a saber, mas eu acho que
ele não morreu. Lo que mais está aqui na Bíblia, ele não morreu. Ele foi levado pelo Senhor. Mas tudo bem, a Bíblia não diz isso. As conjecturas são essas. Então, Josué foi usado pelo Espírito Santo grandemente. Foi o que introduziu. O introduziu, está bom dito essa palavra? Ao povo de Israel na terra prometida. Moisés não conseguiu fazer isso, mas havia um substituto que já tinha sido escolhido por Deus. Um homem preparado. E por que não cheio do Espírito Santo? Porque ele foi assim, um braço forte de Moisés. Moisés contou com ele em todas as circunstâncias, ainda quando a coisa era desfavorável. Moisés sempre esteve do lado. Josué sempre esteve do lado de Moisés. Enquanto então Moisés entregou seu ministério, vamos dizer assim, ele passou para Josué. Ele passou para Josué e também passou as habilidades e a inteligência, a capacidade para Josué, Moisés, para Josué, para que ele diera prosseguimento ao que Deus tinha iniciado. De maneira que Josué teve êxito, porque ele estava sempre alinhado a Deus. Se você pode ler depois, você vai encontrar. Josué seguiu o exemplo de Moisés. Querido, que lindo que nós possamos seguir o exemplo. Por que não de Moisés? Por que não de Josué? Por que não de Davi? Que Deus usou tremendamente para que através da descendência de Davi nascesse Jesus. Jesus é descendente da linha de Davi. E que lindo, irmãos queridos, é saber que nós temos a possibilidade também de usufruir de todos os elementos que completavam tanto a Moisés, a Josué, como a Davi, para fazer com êxito a obra de Deus. Queridos, não confundamos. Deus quer usar você. Deus está de olho em nós, porque nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo. Nós, através do Espírito Santo, fomos convencidos e convertidos, porque abrimos o coração para Deus. Nos entregamos a Ele. Ele nos venceu, vamos a dizer assim, através da obra do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que nos completou para que nós possamos fazer parte dos homens e mulheres de Deus. Porque nós vemos também mulheres na Bíblia que fizeram história. Mulheres cheias do Espírito Santo. De maneira, queridos irmãos, que nós vemos também tantos homens,
por exemplo, reis, profetas, que foram usados por Deus tremendamente. E foram pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Ninguém que está aqui incorporado na Bíblia como obreiro de Deus, como trabalhador de Deus, ninguém careceu do Espírito Santo. E é um exemplo para nós. Nós temos que ter esse conhecimento e esse convencimento de que sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Então nós temos que nos afinar, meus irmãos. Nós temos que nos dedicar, meus queridos, para que possamos conseguir cumprir com o plano de Deus que tem para cada um de nós. Irmãos, nós não estamos à toa aqui. Nós não estamos à toa. Não estamos para esquentar, como diz o dito popular cristão, para esquentar bancos, nem cadeiras. Nós estamos aqui porque fomos escolhidos por Deus, nosso Pai. E Deus usou o Espírito Santo, como falei ao princípio, para que nós pudéssemos entender. E eu creio que agora eu aqui estou justamente sendo usado pelo Espírito Santo para que vocês possam entender que para viver uma vida vitoriosa em todos os aspectos, nós temos que prestar atenção ao Espírito Santo. O Espírito, disse aqui Isaías, do Senhor Deus, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Olha só. Boas novas aos pobres. E ele aqui está profetizando acerca também de Jesus. Porque o Espírito Santo, porque Jesus também recebeu o Espírito Santo quando veio. O verbo que se fez carne, ele recebeu o revestimento do Espírito Santo. Daí a autoridade que ele tinha, a sabedoria que ele tinha, a personalidade que ele tinha, a sensibilidade que ele tinha para entender a necessidade das pessoas e principalmente de aqueles que eram ignorados pela sociedade. Que aqueles que eram expurgados pela sociedade, como nós vemos hoje, estamos vivendo praticamente essa situação. Miles e miles de pessoas, irmãos, que estão em decadência, tanto na área espiritual, como na área intelectual. Pessoas que estão se entregando, sendo vencidas pelas circunstâncias da vida. Porque o trabalho, por exemplo, o trabalho quem cria é Deus. O entendimento que nos dá, a sabedoria que nos dá, a vontade que nos dá de trabalhar secularmente, também é criada por Deus. E nós fomos criados por Deus para que o Espírito Santo encontre liberdade para agir em nós. Nós temos esta razão para que sejamos ungidos, para que as coisas aconteçam.
Hoje, nós estamos vendo aqui, claro, pouca gente. Talvez não é todo mundo que tem um carro para vir para cá. Estava chovendo, tá? A gente entende isso. E eu agradeço a vocês, e tenho certeza que o pastor Fernando, o pastor Pablo, que estão aqui ao frente deste trabalho, eles reconhecem que vocês são importantes nesta noite. Somos uma quarta parte. Não importa. Não importa se somos uma quarta parte. O importante é que a igreja está funcionando. E sabe por que razão? Porque você está aqui nesta noite para ouvir que você tem a necessidade de receber o Espírito Santo. A necessidade, porque, irmãos, a igreja é que tem que fazer isto. Jesus passou o comando para os discípulos, para nós. Nós somos discípulos de Jesus. Nós aprendemos através do Espírito Santo sobre o que Jesus nos deixou como herança, para nós podermos fazer a obra de Deus. Então, o tema é a razão pelo qual temos que ser ungidos pelo Espírito Santo. A razão é porque nós fazemos parte da igreja. E a igreja não pode subsistir sem a presença constante do Espírito Santo. Quantos dão uma salva de palmas para o Senhor? Porque esta noite nós estamos falando algo fundamental. O pastor Fernando está pregando aqui agora aos domingos pela manhã sobre a ação do Espírito Santo. O pastor Pablo está também inspirado por essa mensagem. Está fazendo agora com as quinta-feiras. Está fazendo também, falando sobre o Espírito Santo. Porque nós entendemos que sem o Espírito Santo não vamos a lugar nenhum. Não vamos. Não vamos. Nós vemos aqui na igreja, aqui na Bíblia, que todos aqueles que fizeram uma obra relevante, revelante, eram porque eram ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos realizar, podemos fazer, podemos tentar, mas realizar em todos os aspectos, meus irmãos, não somente no aspecto espiritual, mas também na parte na qual nós trabalhamos para manter a nossa família. Até nisso, nós temos que ter também a presença do Espírito Santo, porque Ele vai falar conosco aquilo que nós muitas das vezes temos a fazer e não temos iniciativa, não temos capacidade, não temos vontade. Tá, se acontece, acontece. Não, tem que acontecer. Porque você é um homem, uma mulher de Deus. Na área espiritual e na área material, todos nós
todos nós, irmãos, temos que ser bem-sucedidos. Não quer dizer que todos nós vamos a ser ricos. Mas ser bem-sucedido é sim ser próspero. E a palavra prosperidade não é ter carro, ter avião, ter barco, ter, sabe, aquela riqueza que às vezes as pessoas não podem acabar porque os negócios deles vão muito bem. Você foi chamado para ser próspero. E prosperidade quer dizer falta de toda necessidade. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Não é aquilo que nós queremos, mas o que nós esperamos no Senhor é que nós tenhamos, sejamos bem-sucedidos e não tenhamos que viver uma vida mirrada aqui na terra. Ter condições de podermos criar nossos filhos, ter condições de dar um estudo para nossos filhos, solventar um estudo para nossos filhos, para que eles possam crescer e possam também ser excelentes profissionais e também, com certeza, excelentes servos de Deus. Você já pensou nisto? É o plano de Deus. Então, entendemos, irmãos, que sem o Espírito Santo, nós nada podemos fazer que seja relevante. Nada. Porque aqui na Bíblia se destacam essas pessoas que foram cheias do Espírito Santo para servir ao Senhor. Não vamos a buscar aqui na Bíblia, mas vamos, por exemplo, no caso de Maria, a mãe de Jesus. Diz que ela estava pronta para se casar com José. Porém, acontece que ela tinha seus planos. Me imagino uma menina jovem, nova. Era nova, mas já estava pronta para se casar com José. Os planos que ela teria para realizar. Mas de repente, os planos de ela ficaram a um lado para dar lugar aos planos de Deus em sua vida. Isto nos ensina a palavra do Senhor. Porque diz a palavra de Deus que Maria, ela teve um encontro com um anjo e lhe disse que ela seria mãe de um filho. E Maria disse: como pode ser isto? Eu não conheço homem nenhum, porque era virgem naquela época. E disse: mas o Espírito Santo te cobrirá. Ou seja, o Espírito Santo te possuirá. E sobrenaturalmente, irmãos, sobrenaturalmente, ali entrou o Espírito Santo e criou a Jesus, que foi aquele que era o Salvador. Então,
Maria precisou do Espírito Santo para ficar grávida e ter esse filho. E esse filho seria precioso nas mãos de Deus. Uma coisa muito importante que nós temos que orar. Eu oro até hoje. Dos meus dois filhotes, que o pastor Fernando, o pastor Marcelo, para que o Espírito Santo sempre esteja com eles. Porque de esta forma, eles serão sucedidos em tudo o que eles fazem e Deus será glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. É isso aí, filho. Você também dá lugar ao Espírito Santo para que Ele trabalhe em você. Para que Ele abra portas para você. Então nós vemos o Espírito Santo no Antigo Testamento. E vemos também na vida de Maria no Novo Testamento. E na vida de Jesus. Quando Jesus cresceu, nos diz a palavra do Senhor que aos 33 anos, Ele foi batizado nas águas. E quando saiu das águas, veio o Espírito Santo em forma de pomba a se posar sobre ele, em sinal de que era o Espírito Santo que estava lhe ungindo para ele pregar a palavra de Deus. Vamos ver aqui agora em Lucas. Vamos ver em Lucas, capítulo 4. E veja você aqui como se menciona novamente aqui, através do Espírito Santo, que dice Jesus, agora não é Isaías, agora a profecia que se falava acerca de Jesus, agora passava a ser parte da vida de Jesus. E veja o que diz aqui. Se você quiser, depois leia o livro de Isaías, capítulo 61, você vai ver. Agora aqui, no capítulo 4, versículo 18, diz, e o Espírito do Senhor está sobre mim. Quem está dizendo isto é quem? Quem é que está falando assim? Oi? Jesus. É Jesus. Agora é Jesus em carne, em pessoa. Primeiro foi na profecia, dito por Isaías, que ia acontecer. Mas agora era o próprio Jesus que estava cumprindo essa promessa. E ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Deus, através de Jesus Cristo, teve consciência da necessidade que tinha que o Espírito Santo pudesse tomá-lo para ele cumprir com a vontade de Deus. Aquele Espírito Santo que vino em forma de pomba, em que foi batizado Jesus, agora tinha tomado o lugar já seu, e o inspirado Jesus pelo Espírito Santo disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Quantos podem dizer, o Espírito do Senhor está sobre nós? Você pode dizer isto com toda certeza e segurança?
de que o Espírito Santo te está guiando, de que o Espírito Santo te está capacitando tanto para ser um servo de Deus como para ser uma pessoa futuramente bem-sucedida para a glória do Senhor na área secular? Nos diz aqui a palavra, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E veja você, tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos, porque ele estava em uma sinagoga, em ele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. E nos diz aqui o comentário, versículo 22, todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Que coisa tremenda, né, meus irmãos? O pessoal ficou admirado. Disse: mas o que aconteceu? Essa riqueza, essa segurança interior de professar aquilo que ele creia que estava nele, que era o Espírito Santo, e que estava nele para ele fazer uma obra. Aqueles que têm o Espírito Santo, irmão querido, não é para dizer que a gente tem o Espírito Santo, mas aqueles que têm o Espírito Santo, que são batizados pelo Espírito Santo, têm que ter consciência que esse batismo tem um propósito. O propósito de nós servirmos a Deus, começando pelos pobres, que são as pessoas mais sofridas em nossa sociedade. Sabem uma coisa? Eu não quero ser mais do que ninguém, mas eu escolhi Brás de Pina porque Deus tocou no meu coração para vir para aqui. Meus colegas pastores falaram: não vai, não vai não. Pô, disse, aí não tem nada, aí você não vai sacar nada, aí não vai fazer igreja nenhuma. Mas aconteceu isto quando eu vinha do Uruguai, que havia ido a visitar a meus pais e minha mãe. Eu fiquei pensativo, fazendo uma retrospectiva de minha vida, pela causa por que estava aqui no Rio de Janeiro. E entendi muito bem, sabe? Porque eu pensei assim: por que é que as pessoas de pouco recurso não podem receber o Evangelho como recebem aqueles que têm uma boa situação? Porque a igreja de Nova Vida, ela antes era até mais, se pode dizer, até mais capaz na área econômica, mas estavam lotadas de gentes de dinheiro. E os pobres, as pessoas de pouco recurso, praticamente não tinham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Da forma com que a igreja de Nova Vida, para estas pessoas adinheiradas. Eu não queria, não critiquei aos pastores, nem aos bispos, nem nada, não. Mas eu senti uma coisa aqui dentro no meu coração. Sabe? Hoje eu quero. Por que as pessoas de pouco recurso não têm direito a ouvir uma palavra tão central, tão equilibrada, com tanta sabedoria como tem Nova Vida? Nova Vida tem na palavra
equilibrada, com sabedoria. E eu disse, não, eu vou ficar ali e Deus vai me abençoar. E nós vamos fazer uma igreja de poucos recursos, mas uma igreja gloriosa, que ame a Deus, que tenha a oportunidade de amar a Deus, de entregar sua vida, de entregar seu presente, de entregar seu passado, seu presente e o futuro para Ele. E é isto que foi o que me levou para eu ficar aqui, meus irmãos. He pagado um preço, sim. Eu não tenho. Tem pastores que vivem lá nas mansões. Enfim, mas o que eu tenho é necessário para viver. Não tenho dinheiro no banco, mas tenho um banco que tem dinheiro para mim. O banco que está sendo administrado por nosso Pai e por Jesus e pelo Espírito Santo. Eu posso dizer para vocês que, graças a Deus, nunca me faltou um prato de comida. Deus permitiu que eu não pudesse almoçar com meus filhos, sentados à mesa, porque Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de minha família, tem cuidado dos meus netos, de tal maneira que nós podemos descansar, porque hoje crianças, na verdade, que consumem muito, as coisas mudaram, o sistema mudou todo, mas não tem faltado nada, porque Deus tem suprido para as nossas necessidades. E eu dou glória a Deus. Agora, você pode dar glória a Deus porque Deus tem suprido para você? Aleluia! E assim como Deus suple para você na área econômica, Deus quer suprir também na área espiritual, a unção do Espírito Santo para que você seja bem-sucedido também, como servo e serva de Deus. E cumpra com o propósito que o Senhor lhe ha dado. Em nome de Jesus. E todos dizem amém. E damos uma salva de palmas para Ele. A razão pela qual temos que ser ungidos pelo Espírito Santo é porque Deus tem um plano para nossas vidas. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque Deus criou-nos. Hoje nós somos uma realidade aqui. Mas também temos um Deus que é uma realidade que intervém em nossas vidas, que nos ama, que nos cuida e que nos unge com seu Espírito Santo para nós fazermos a sua obra. E que nos unge com seu Espírito Santo para que não nos falte nem nada que seja importante na área econômica. Nós podemos dizer que estamos bem assistidos. Assim como o povo de Israel no deserto era assistido pelo Espírito Santo de Deus, com milagres extraordinários. Assim como no percurso do Antigo Testamento, Deus agia através de seus homens para fazer milagres em prol do povo de Israel. Assim também Deus nos usa a nós, para que nós possamos também criar condições para que vocês, quando vêm para a igreja, recebam de Deus
aquilo que Deus quer lhe dar. E é aqui que você vai crescer. E você vai se realizar. E você vai dar glória a Deus. E você vai ter consciência de que você pertence a Deus. E que o inimigo não poderá te tocar. Porque você está nas mãos de Deus. E tudo vai dar certo em tua vida. Eu não vou dizer que você vai ficar rico, porque isso é uma questão de Deus. Mas que você vai ter tudo o que você precisa para viver com dignidade. Deus vai fazer. Muito mais de aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Amém. Vamos então, agora. Quantos minutos temos, filho? Que maravilha. Está vendo? Que maravilha. Vamos estar em pé. Se você quiser vir, quinta-feira, é a noite de milagres. Das causas, né, pastor Paulo? Das causas impossíveis. Não é isso aí? Então venha e deixe-se administrar pela palavra de Deus que sai da boca do pastor Paulo, debaixo da unção do Espírito Santo. E você vai ver como vale a pena servir ao Senhor. Amém? Coloque a mão no seu coração. Repete comigo, após mim. Senhor, quero lhe agradecer por esta noite, pois eu tenho consciência, como ha sido ensinado aqui, e he sido persuadido pelo Espírito Santo, para saber que o Senhor tem um plano para a minha vida. E que esse plano eu poderei realizar através da unção do Espírito Santo. Pai, me ajude a me colocar em suas mãos. Não permitas que ninguém me impeça servir ao Senhor, ser um servo ou uma serva do Senhor. Oh Deus, me ajude, pois eu preciso desenvolver o seu plano. E eu lhe agradecerei. Lhe agradecerei porque entenderei que não estou sozinho. Que por mais dificuldades, por mais problemas, por mais contrariedades que encontre em meu caminho, tu estás comigo. Até o fim da minha vida, estarei aqui contigo nesta terra, através do Espírito Santo. E quando parta, eu sei que já tenho um lugarzinho junto a ti, para te louvar, para te adorar, e para ver e viver coisas que o mundo que não tem a ti não poderá viver, mas que nós, por sua graça, teremos alcançado. Senhor, muito obrigado pelo passado, quando o Senhor perdoou os meus pecados.
Aleluia. E o Senhor fez de mim uma nova criatura. Obrigado pelo presente, porque o Senhor, através de seu Espírito Santo, está em mim. Me ajude, Senhor, a deixar que o Espírito Santo trabalhe em mim com liberdade, que não coloque empecilho nem barreira, que me submeta ao Senhor, para que o Senhor possa me usar no presente, porque eu quero chegar no futuro aos céus, e eu quero que o Senhor me receba, e quero ouvir as palavras que Jesus falou, falando acerca de quando estejamos no céu. Sobre pouco ha sido fiel, Oscar. Repete e diga seu nome. Sobre pouco, é isso que você vai ouvir lá no céu. Mas sobre muito te colocarei. Aleluia. Glória a Deus. Quantas coisas maravilhosas nós vamos ter quando estejamos com o Senhor lá nos céus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Que Deus les abençoe rica e abundantemente.